início a mais um PodINEC, o podcast do INEC, feito especialmente para vocês. Esse ano com o tema Mães Plurais, falando aqui diretamente, a gente está aqui falando da sede do INEC, que fica em Fortaleza. O meu nome é Alânia, eu sou assessora técnica de comunicação, sou a mãe do Bernardo e é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar chamando aqui a Elane, que vai me acompanhar na mediação. Elane, muito obrigada pelo convite, seja bem-vinda. Obrigada, Alânia. Boa tarde, pessoal. Fiquei muito feliz, né, com esse convite para participar desse primeiro Dia das Mães, né? Então, feliz Dia das Mães aí para todas vocês. Como a Alânia falou, me chamo Elane, sou analista de DH aqui do INEC. E aí estou muito feliz em estar participando, né, desse momento com as mamães e a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns temas, né, que são importantes para nós que somos mães, né, e futuras mamães também. Então, muito obrigada. É isso mesmo. Então, vamos apresentar aqui nossos demais convidados, né? Eu vou começar também pela Alane, que é a nossa convidada, mamãe de duas princesas, está aqui conosco, diretamente aqui do nosso estúdio. Pode cumprimentar aí o pessoal. Tá? Gente, boa tarde. É um grande prazer estar aqui participando, né, junto com vocês, representando uma pequena parcela do time de mamães do INEC. É um dia que é muito especial, que a gente gosta muito de celebrar, né, de lembrar a nossa importância, de nos tornar mais especiais ainda. Então, que a gente tenha aqui um bate-papo bem leve, bem gostoso, possa compartilhar algumas dores e sabores, né, dessa maternidade. E aí a gente agora vai lá para o Crato, né, para dar um oi para a nossa mamãe Kelma. Kelma, tudo bom? Seja bem-vinda, é um prazer você aqui. Boa tarde, gente. Assim, quero dizer que eu estou imensamente lisonjeada, né, de fazer parte desse momento e me sinto assim muito feliz e muito especial em saber que eu faço parte desse time de grandes profissionais, de grandes mulheres e de mães, assim, é como seres completos. Nós somos seres assim praticamente completos, né? Profissionais, pessoas e mães. Então, assim, muito obrigada ao INEC pelo convite. Né? Esse momento, obrigada. Saindo do Crato, vamos agora lá para Salvador, falar com a nossa convidada Vânia Ulisses, nossa agente de microcrédito, que também vai participar do nosso bate-papo. Vânia, seja muito bem-vinda. Desde já um feliz Dia das Mães. Obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas, né? Eu estou muito feliz de participar desse momento. A minha primeira vez aqui no podcast. Estou muito feliz por estar participando desse momento, né? Sou aqui da Regional de Salvador, sou mãe do Guilherme e do Gael, né? Aí estou como agente de crédito nesse momento e muito feliz de fazer parte desse momento. E agora aqui também conosco tem a Rafa Batista, que vai ficar acompanhando aí o chat, as mensagens de vocês. E também aqui ao meu lado está a nossa diretora, Ana Maria. Oi, pessoal, tudo bom? É uma alegria enorme estar com vocês e mais um papel, mais uma missão, né, de mulher, que a gente acumula tantas funções e hoje a gente está aqui celebrando essa atividade tão que nos consome e nos alimenta ao mesmo tempo, que é ser mãe. Eu sou mãe de dois filhos, na verdade, tenho o Maurício, que já tem 26 anos, e a Mariana, que tem 19, então já são bem criados, mas ainda estão, né? Dizem que a gente trata como criança a vida inteira. Eu não sei se é bem como criança, mas filhos, né, são sempre motivo de muita atenção. E eu acho que vai ser bacana a conversa, assim, vendo já as convidadas que compareceram aqui, são pessoas com perfis diferentes, de atividades diferentes, imagino que a gente vai encontrar
muito ponto de conexão, né? Muitas coisas que se assemelham e muitas coisas também diferentes, até porque somos pessoas diferentes, os filhos são diferentes, na verdade, mesmo os filhos de mesmas mães são todos diferentes, mas também tem muito ponto em comum, né? A gente ser mulher no Brasil, né? Nesse momento, né? Nesse marco da história, trabalhando, né? Sendo produtivas, os desafios que a gente tem de educar e de compatibilizar o tempo que a gente está fora com a atenção e o cuidado e o carinho, o afeto, né, e as preocupações que o mundo moderno, né, nos colocam, né, a gente tem desafios muito, muito grandes. E é muito bacana que a gente possa estar junta, porque a gente troca e se fortalece umas com as outras, né? Eu acho que quanto mais a gente se junta e divide, compartilha as dores e os sabores, como diz a Talane, né? Mais forte a gente fica e melhor resultado a gente tem nessa tarefa difícil que é de criar, de colocar e de manter e de fazer pessoas viverem felizes e ajudarem a fazer um mundo mais feliz, né? Que eu acho que no final das contas é nosso papel como mãe. E agradecer a todos vocês que estão aí, vamos chamar as colegas e os colegas para participarem mais, que é importante que a gente interaja, esse é mais um canal de interação, né, que o INEC proporciona, para que a gente, mesmo longe, mesmo remotamente, mesmo equipes tão diversas, distintas, em lugares tão distantes, a gente possa, de alguma forma, estar conectado, né, estar alinhado sempre em torno da missão do INEC, né, que é promover a cidadania e o desenvolvimento sustentável, né? Ter atenção com o coletivo. Então, essa é a nossa missão, a gente juntos aqui também tem que perseguir isso. Então, desejar a vocês boa conversa, eu não vou ficar aqui mais tempo, eu tenho outra... Eu monopolizo a conversa, mas fiquem aí, né? Vou tentar conectar lá na minha máquina para ficar acompanhando. E, de repente, eu dou uma entradinha aqui, outra acolá, né? Sejam bem-vindas todas, um beijo grande, Elane, em especial, que está de licença maternidade, da pequena Lígia, né? Mas que veio aqui para contribuir, bem bacana. Pois um beijo, pessoal, a gente se vê por aí, já. Feliz Dia das Mães, todo mundo. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. É isso, pessoal, todas devidamente apresentadas, né? Agora, só lembrando que a Rafa da Batista, ela está aqui por um motivo especial, porque ela vai ficar aí acompanhando o chat. Então, podem comentar, podem pedir beijo para a regional de vocês, podem fazer perguntas para as nossas convidadas, tirarem dúvidas, né? Fiquem à vontade. Podem mandar coraçãozinho. E domingo é Dia das Mães, né? Esse ano, mais uma vez, eu quero reforçar, o INEC trouxe o tema Mães Plurais, sabendo que existem várias formas de maternidade, não existe um padrão. Muito pelo contrário, existe uma diversidade, uma multiplicidade de mães, de vidas, né? Cada um com sua história e sua forma de exercer o maternar. Verdade, Alânia. E, assim, esse tema foi muito interessante, né? Foi um excelente tema, porque a gente realmente precisa debater sobre como as mães são sobrecarregadas em muitas situações, né? Do quanto a gente precisa, assim, de uma rede de apoio, que muitas mães acabam não tendo essa rede de apoio, né? Das formas silenciosas que a gente acaba passando pela maternidade, muitas vezes, e acaba ninguém sabendo, só vê o lado romântico, o lado bonito. Então, assim, é muito interessante esse tema para a gente poder conversar aqui. E, como você falou, né, dos diversos tipos de mães, né? As mães plurais, as mães que são madrastas, mães lésbicas, mães pretas, mães atípicas e tantas outras mães. Mãe de coração. Mãe de coração, exatamente. Então, assim, tantas outras mães que também vivenciam esse papel e que também passam por todas essas dores que nós, mães, passamos aí em muitos momentos. E como a Ana falou, a Elane está aqui, aceitou o nosso convite, está de licença maternidade, né?
Mãe de primeira viagem, está experimentando esse amor incondicional com a pequena Lígia. Lani, eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo. Gente, assim, é uma montanha-russa, né? A gente, por mais Um respiro antes, né? dar um respiro, é uma coisa assim, maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito cansativa. Por mais que você leia sobre, que você converse com mãe sobre, que você, eu já sei mais ou menos como é que é, só sabe realmente quando a gente vivencia a maternidade. E eu acho que todas as mães que estão aqui sabem, né, que é um amor inexplicável, é algo assim que arremata a gente, e a gente quer cuidar, a gente quer proteger, a gente quer ser o melhor por eles, né? Então, é algo inexplicável, né? É muito bom, é muito maravilhoso. Ao mesmo tempo que é cansativo, a gente fica feliz com o sorriso da criança, né? A gente está ali exausto no final do dia, mas só o sorrisozinho da Lígia já me deixa... Minhas energias parecem que voltam todas de uma vez. Mas é um amor que a gente já consegue explicar, né? Mas quem é mãe, com certeza consegue entender o que eu quero dizer com isso. E dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Aconteceu isso contigo? Demais. A cobrança. Por exemplo, você está aqui em paz agora, nesse momento? E é o que eu estava até dizendo, gente, eu estou me sentindo morrendo de saudade, mas quando eu chego em casa, porque eu já meio que estou fazendo essas experiências de sair um pouquinho, eu chego e pergunto, e aí? Ela chorou? E aí ela, não, ela não estava brincando, estava dormindo, estava fazendo alguma, estava mamando, e eu fico, tá certo. Só eu que estou aqui sofrendo, né? E aí essa questão da culpa, ela já vem desde a gestação, desde a gravidez, né? Como é engraçado, que assim que eu descobri que era mãe, várias coisas, né? Várias culpas começaram a surgir, né? O medo porque eu era uma mãe que treinava, né? Então eu tinha muito medo. Será que eu estou machucando meu bebê, né? Será que eu estou fazendo mal? E a gente acaba escutando alguns tipos Sempre de tem uns haters, né, de mãe. Sempre. Mulher, tu ainda pega peso, cuidado com a criança e tal. E aí, assim, para me blindar realmente disso, né, durante a minha gestação, eu procurei uma ajuda psicológica, né? Então eu procurei realmente um psicóloga que me acompanhou durante a gestação. Não consegui fazer agora durante a minha licença maternidade, porque realmente foi licença maternidade, eu acho que todas as mães que já passaram por isso sabem que é punk, mas foi muito importante ter a participação, ter o acompanhamento psicológico durante a minha gestação, porque realmente essas coisas já foram meio que me blindando e eu fui meio que tentando entender que eu estava fazendo o meu melhor, né? E que muitas vezes o meu melhor é o que eu podia fazer naquele momento, né? Teve até uma situação com a Lígia no primeiro mês, que ela não conseguiu fazer a pega bem, né, do peito, e aí ela não engordou, que ela teria que ter engordado no primeiro mês, e aí quando eu fui no pediatra, que o pediatra disse que ela não tinha engordado nem 20% do que ela tinha que engordar, eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo. Eu disse, gente, eu tô fazendo minha filha passar fome, eu não acredito que eu passei esse mês todo fazendo minha filha passar fome, e aí foi aquela culpa, eu chorei horrores. Só que depois eu comecei a pensar, eu fiz o meu possível, né? Assim, eu realmente não sabia que ela não estava fazendo a pega correta, e aí quando eu descobri, eu fui atrás de ajuda, fui na maternidade escola, procurei a ajuda de uma profissional que foi na minha casa, e graças a Deus hoje ela está bem gordinha. Então, assim, o importante é isso, é a gente errar, mas tentando acertar, é a gente saber que a gente está fazendo o nosso melhor. E aí eu acho que esse sentimento de culpa acaba diminuindo, né? Quando a gente começa a perceber que a gente está fazendo o nosso melhor, na medida do possível. E na amamentação é muito comum, né? Eu não tenho saudades da minha amamentação. Também não. Essa parte. O pessoal romantiza, né? Isso, de cobrar, né? Você tá dando mamadeira, tá dando fórmula, né? Tem muito esse peso também dos julgamentos, né? Hoje, inclusive, muitas famosas, né? Elas estão compartilhando a maternidade real. Mudança do corpo, o puerpério, né? Como é que é essa relação mãe-filho no pós-parto? O que é que tu acha dessa iniciativa? Porque nem a rainha do pop, nem a Rihanna escapou, né? Até a Rihanna mostrou a realidade nua e crua de um pós-parto e ela disse que estava se sentindo uma zumbi. Assim, para quem segue, para quem está vendo aquele influencer, tu acha bacana esse tipo de compartilhamento? Eu acho muito importante, porque assim, é importante a gente não romantizar a maternidade, né? A maternidade tem o seu lado maravilhoso,
né? O quanto é bom a gente ter aquele serzinho ali com a gente, o quanto é maravilhoso estar ali com aquele serzinho, mas também tem todas as suas dores, né? Tem as suas noites sem dormir, tem o momento do choro que a gente não consegue acalentar, que a gente não sabe o porquê que o bebê está chorando, e a gente tenta e não consegue. Tem a questão da amamentação, tem os comentários, né, de diversas pessoas, e tem o corpo da mulher também, né? O como a gente demora um pouco para voltar, e a gente tem que tentar entender que realmente é um processo para a gente voltar para o nosso corpo, né? A fase do puerpério não é fácil, é muito difícil. Então, realmente, eu acho importante porque as pessoas só ficavam vendo o lado bom. E aí, muitas vezes, a gente pensa, isso só acontece comigo, né? E aí, durante a minha... E a famosa saindo com a barriga chapada da maternidade. Fala, gente, aí imagina tá abrindo o salto, que houve, que eu não tô assim, né? E a minha, o que foi que aconteceu, né? E aí, o que eu tentei, né, fazer durante a minha gestação, durante esse meu período de licença, foi realmente conversar muito com mamães, né? Inclusive, algumas mamães aqui do INEC, a gente conversou muito, sobre situações que estavam acontecendo no dia a dia, né? Algumas mamães falavam, gente, a Lígia não está dormindo durante o dia, ela não consegue dormir, o seu bebê também é assim, mulher é desse jeito mesmo. Uhum. Ela não está pegando peito, é isso mesmo. Aí você fica tranquila e diz, é sobre isso. É sobre isso. Tá tudo bem. Exatamente. Então, alguns comentários muito interessantes dessa sua fala, Nani. A Janaína, por exemplo, está dizendo que a troca de experiências é essencial, justamente reforçando o que você estava falando, principalmente para mamães de primeira viagem como eu. Falou tudo. A Jana foi uma que eu vivia falando com ela, Janaína, e aí, como é? Janaína, Georgiana, então, assim, foram parceiraças aí durante esse meu período. Hilda também, vivenciei toda essa situação, vivenciei, né? A minha filha vai fazer 18 anos e até hoje me culpo por não ter conseguido amamentar. Mas não precisa se culpar, viu, Romilda? É como a gente falou aqui, são muitas histórias e cada uma vai dar o seu melhor da forma que consegue, que está ao seu alcance. Sua filha é lindíssima, viu? Lindíssima. A Cíntia está comentando que noites de sono foram perdidas, que foi o momento mais difícil pelo qual ela passou. Mas passou, né? Passou, aí, ó, viu? Gente, é muito bom ouvir isso, porque eu tô querendo passar também, e ainda tá meio difícil, mas muito bom ouvir isso. E além do Dia das Mães está chegando, será que esse vai ser o melhor Dia das Mães da sua vida? Você tem alguma dúvida? Nenhuma. Tenho certeza que vai ser um dia muito especial, né? Assim, do lado da minha pequena, como eu tinha falado, né? Quando a Jana colocou aí. Ela estava no forninho ano passado, eu não sabia que estava grávida, estava começando a tentar, então foi bem rápido que eu consegui engravidar. E aí ela estava no forninho, e aí eu descobri pouco tempo depois do Dia das Mães. E aí esse ano realmente vai ser bem especial. E a volta ao trabalho? Estamos ansiosos aqui por você, né? Não sei se a Lígia... Eu vi que a Lígia está indo bem, né? Você disse que ela está... A volta ao trabalho, gente, foi algo que eu já venho me preparando há mais ou menos uns 2 meses, né? Mais ou menos, um pouco mais de 2 meses, né? Então, como eu sabia que eu vejo como algo muito importante esses outros papéis que a mulher exerce, né? Maternidade é um dos papéis maravilhosos, mas eu vejo também muito importante esses outros papéis. E aí, para eu conseguir exercer esses outros papéis, né, com segurança, sabendo que a minha filha estava bem, eu me preparei 2 meses antes, né? Então, contratei uma pessoa, e aí essa pessoa está comigo esses 2 meses, cuidando da minha bebê, e eu lá fico acompanhando, porque aí eu consigo realmente... vou conseguir vir trabalhar segura, sabendo que a minha filha está seguindo uma rotina que mais ou menos uma rotina, né? E eu planejei, né? Que eu combinei junto com essa pessoa que está lá junto comigo, né? Já está adaptada, então eu estou mais segura com relação a isso. A Vérica está aqui comentando: oi, Vérica, muito bem-vinda. Contando que a experiência dela da amamentação foi incrível, que ela deu sorte. Ela pegou o peito certinho. Ah, coisa linda! A filha da Evérica também é linda, bem esperta. E aí, gente, né? Acho que agora pegando aqui o gancho, Alane, vou pedir aqui um pouquinho da fala. Queria falar com a Kelma, né? A Kelma tem uma história aí bem legal, bem interessante. Queria que ela contasse um pouquinho, né? Como é que foi o nascimento dos seus filhos, né? Como ela estava feliz, realizada, mas aí depois teve uma necessidade, né, de entrar no mercado de trabalho. Então, conta aí para a gente um pouquinho, Kelma. Comigo, a culpa, ela parece que faz parte da vida de todas as mães, né?
em níveis e situações diferentes, mas ela está presente em todas. No meu caso, aconteceu diferente de você, Elane, pelo seguinte, de vocês, eu não trabalhava, eu era mãe, só mãe, né? Durante os primeiros anos, isso, tempo integral. Me realizava muito, eu sempre quis ser mãe, é uma coisa que me deixava muito feliz e deixa, porém eu sentia aquele vazio, aquela falta de me realizar como pessoa, né? Como profissional, e eu me senti uma cobrança, porque às vezes algumas pessoas da família, a sociedade colocava como se aquele meu desejo de me realizar profissionalmente não fosse legítimo. Eu tinha tudo, eu tinha meu marido, eu tinha meus filhos, por que eu precisava sair e deixar meus filhos? Não estava tudo bem? E era um desejo interno, eu tinha alguma coisa a colaborar com a sociedade a mais, eu tinha um potencial a desenvolver e eu sentia que o tempo era aquele. Se eu não agarrasse aquela oportunidade, talvez eu não conseguisse mais retornar. E então tive que ter muita coragem para deixar meus filhos pequenos, né? Tinha de 3 e 7 anos, mais ou menos, um casal que eu tenho. A minha filha mais velha, a Aline, e o mais novo é o Arthur, que hoje já são adultos, né? Já estão caminhando aí, cuidando dos projetos de vida deles, mas foi muito delicado, mas eu fiz, eu me lancei, e aí eu precisei muito da minha mãe, para eu continuar exercendo o meu papel de mãe e me realizar profissionalmente. A minha mãe foi decisiva, porque ela foi avó muito jovem, então ela tinha energia ainda, tinha um amor muito grande pelos meus filhos, e ela assumiu muito o meu papel em muitos momentos. E aí foi desafiador. Eu acho que eu romantizei também um pouco a mulher no mercado de trabalho, porque eu não tinha noção do tamanho que era, de como era desafiador. Eu achava bonito as minhas amigas que trabalhavam, eu não entendia como era o mundo real delas, os desafios, as dores, porque eu não estava ali em 24 horas presente. Então, assim, quando eu passei para o outro lado, né, que eu deixei meus filhos, que eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a vivenciar realmente as dores de fato, né? E o sentimento de culpa, no meu caso, não se deu por conta da amamentação, nem da minha presença, mas assim, por eu estar deixando meus filhos, será que eu me perguntava, será que eu estou negligenciando a educação dos meus filhos? Será que eu estou abandonando meus filhos? Será que muitas vezes eu me questionei, mas em nenhum momento eu recuei, eu me muni de coragem, né? Tive muito apoio da minha mãe, inclusive porque minha mãe foi uma mulher que trabalhou a vida inteira, então ela compreendeu muito, ela tinha se aposentado muito jovem, era a realidade do momento dela, né? E ela foi muito, muito mesmo minha parceira. Meu marido também, ele sempre foi um grande parceiro, um companheiro. Ele, no primeiro momento, ele não chegou a me incentivar, ele achava que não havia necessidade de eu ir me lançar no mercado de trabalho, mas ele respeitou a minha decisão e entendeu que aquilo era importante para mim. E depois, nas voltas que a vida dá, acabou sendo, inclusive, financeiramente, né? Porque a coisa meio que se inverteu. Né? O provedor da casa, que era ele naquele momento, em outras situações passou, o meu trabalho passou a prover por situações que aconteceram. Então, cada situação que acontecia ia só ratificando que eu tinha tomado a decisão correta, né? Então, ele foi muito parceiro, embora ele não podia estar presente também, porque ele trabalhava, ele tinha os projetos dele, mas quando eu tinha que viajar à noite, era ele quem colocava para dormir, era ele quem contava história, era ele quem justificava minha ausência, né? Durante o dia a minha mãe ia buscar no colégio, e assim os anos foram passando, eu fui processando minhas culpas, né? Procurei muito compensar o momento que eu estava com eles, então eu percebi que a qualidade do momento que eu estava com meus filhos, ela tinha melhorado muito depois do trabalho, porque antes a minha presença era uma obrigação, embora existisse o amor, existisse o prazer, mas tinha muito obrigação do papel. Quando eu comecei a estar com eles, nas horas que eu tinha disponível para eles, aquelas horas elas se tornaram de uma qualidade, de um significado bem maior. Eu comecei a deixar de dar importância a coisas que não eram tão relevantes e focar na minha presença, de fato, na vida deles. Eu procurava, assim, muito adequar meus horários, consulta médica, eu sempre procurava os horários que não era o horário de trabalho, para não impactar no trabalho. Eu procurava, quando não ia para uma reunião escolar, depois ligar para a escola, ligar para os professores, para saber, mesmo a minha irmã, a minha mãe tendo ido, mas eu queria que os professores soubessem que a mãe do Arthur e da Aline existia e estava ali.
e queria saber de como eles estavam. Eu procurava sempre me fazer presente nas festinhas, nas apresentações, mas tive que faltar muitas, e me doeu muito a minha filha se apresentar e eu não estar lá, no palco para assistir, sabe? Só receber as fotos, mas é o processo que a gente tinha que passar, né? E o momento que a gente passava juntas, compensava tudo aquilo. Nas minhas férias eu me dedicava 100% a eles, e dessa forma eu fui administrando, e hoje eu olho para trás e eu não me arrependo das minhas escolhas, e eu tenho certeza, na conversa que eu tenho com meus filhos, hoje eu já cheguei a pedir perdão para eles, sabe? Chegar a dizer, oh, me perdoem porque eu não estive presente, porque eu não fui àquela festinha. Eles acham graça, eles, mãe, a senhora não tem que me pedir perdão nada. Então, assim, acho que a gente lidou bem dentro do possível, né? Claro que teve momentos mais difíceis, mas a gente foi com fé, né? Com oração, com Deus presente também, que é muito importante. Pedir sabedoria, pedir discernimento, pedir proteção, né? Para a gente e para os filhos. E graças a Deus, acredito que eu fiz a escolha certa, né? Tanto é que estou aqui hoje e eles estão bem, graças a Deus. Eles já são adultos, não? Já são adultos, né? Kelma, tem uma curiosidade. A preocupação passa depois que cresce? Não. Tem uma notícia para vocês, mamãe. Não passa. E quem já está passando pela fase da adolescência, se preparem, quem não passou ainda. Eu estou sofrendo por antecipação. Não tem que sofrer por antecipação, mas assim, é desafiador. É um momento em que a gente realmente é testado na paciência, é testado na sabedoria, nos valores que a gente passou para os filhos. Imagine você, 2 filhos adolescentes em casa sozinhos e você viajando a semana inteira. O pai trabalha o dia inteiro. A avó dá assistência, mas por mais maravilhosa que seja, ela não é a mãe. Eu sempre tive esse cuidado, né? A minha mãe me deu muito suporte, ela foi muito presente, mas ela não era a mãe, ela era a minha mãe. A mãe dos meus filhos era a Kelma. Então, assim, a forma da avó cuidar é diferente, né? Assim, da mãe. A mãe acaba cobrando mais, a avó, ela relaxa um pouco com os netos, né? Com os filhos, não, mas com os netos você... É diferente, e é o papel, a gente não pode cobrar que ela atue como a mãe, né? O papel dela é de avó. Então, assim, a adolescência foi o período mais, assim, que eu mais me preocupei, mais tenso, mas passou. Passou, e aí a gente foram se tornando adultos, foram começando, aí vem a fase do vestibular, das escolhas profissionais, da angústia de Enem, todo esse processo a gente vivencia junto com eles, né, de encaminhar, de primeiro emprego, das escolhas na vida deles, das dúvidas, dos relacionamentos afetivos, né, que eles começam a se relacionar, e a gente fica se perguntando, será que eu preparei minha filha como mulher para a vida, para viver a afetividade, a maturidade? E a gente começa a observar se a gente, de fato, acertou, né? Obviamente que ninguém acerta em tudo, mas acredito que na maioria, na maior parte, ou no maior percentual, eu acredito que a vontade de acertar, a fé, a coragem e o exemplo também. Hoje eu assim, é uma coisa que eu percebo que eu implantei nos meus filhos, é o valor ao trabalho, é o exemplo de comprometimento. Meus filhos são muito responsáveis, muito comprometidos com os trabalhos deles, com os projetos de vida deles, e eu acredito que a minha dedicação ao trabalho e a eles foi com que contribuiu para que eles sejam as pessoas que eles são hoje. E muita coisa no meu tratamento com eles, no meu convívio, eu aprendi com o trabalho. Cada feedback que eu recebia de um EDH, cada aprendizado que eu tinha com um colega de trabalho, eu levava aquilo também para a minha vida familiar. Era um aprendizado que se estendia à minha vida familiar. Então, assim, o lado profissional contribuiu muito para que eu fosse uma mãe melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Que legal, Kelma, esse relato, né? E o mais interessante que você falou, né? O tempo de qualidade com seus filhos, né? O quanto isso realmente é importante. Não precisa você estar ali 24 horas com ele, mas sim ter um tempo de qualidade. Rafa, tu vai ler os comentários? Sim, porque chegaram vários aqui. E foi os comentários da galera, viu, Kelma? Eu não tô... Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas a Rafa vai ler, tá?
A Jaqueline falou que o maior desafio na maternidade é ver os filhos doentes. Fala que parte do coração dela. Tamo juntas, Jaqueline. Tem que dar Janaína antes. Janaína falou antes que o retorno do trabalho foi bem difícil, que a ansiedade era enorme, a correria era grande. Mas aos poucos ela falou que foi se adaptando à rotina e graças a Deus está dando tudo certo. A Cintia escreveu um texto belíssimo que eu estava lendo enquanto escutava a Kelma falando dessa história. Ela disse que retornar ao trabalho foi difícil, que ela achou que não iria dar conta, que desaprendeu as atividades que fazia e tantas outras coisas vinham à mente. Mas aí ela teve um contato com a obstetra dela, que foi bem importante nessa situação, e falou que era importante ela retornar ao trabalho, porque ela teria outras vivências. E assim ela fala que foi um bom retorno, que ela conseguiu se adaptar, que se sentiu útil novamente. Ela disse, por final, que acha que o retorno das férias é mais difícil. Disse que a filha tem 2 anos e meio, que ser mãe é a coisa mais incrível do mundo. Tem 2 aninhos, né? 2 aninhos. Kelma, você teve elogios, tá bom? E você é maravilhosa. Obrigada, gente. E a Vânia, por fim, disse que a rede de apoio é tudo, que os filhos são o presente mais perfeito que existe. E aí, Rafa, puxando aí, né, esse gancho desses comentários, né, tem uma pesquisa que fala que realmente 70% das mulheres têm essa dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, né? Então, depois da licença maternidade, muitas delas não conseguem voltar, né? Não conseguem retornar ao mercado de trabalho. E aí, isso é um dado bem interessante. E aí, Kelma, eu queria saber se você sofreu algum tipo de preconceito, né? Pelo fato de você ter 2 crianças. Quando você começou a querer ingressar no mercado de trabalho, você teve algum tipo de preconceito? Ah, você é mãe, 2 meninos, 2 filhos. Como é que foi isso? É interessante, porque assim, eu não cheguei a sofrer preconceito, mas eu sofri uma cobrança minha de ser uma profissional melhor para não passar para a empresa, no momento, que eu não seria completa por eu ter filhos. Primeiro, eu peguei a primeira oportunidade, porque eu tinha consciência de que se eu não retornasse naquele momento, eu podia não conseguir em outro. Então, assim, eu não pude escolher uma profissão, naquele momento uma profissão, um trabalho, que se encaixasse na minha realidade de filhos pequenos. Então, eu procurei a oportunidade e agarrei. Então, ali eu procurei vestir mesmo a camisa da empresa e desenvolver o meu melhor possível e fiz de tudo. Naquele momento, eu priorizei muito a empresa, o trabalho. Priorizei em que sentido? Eu fiz de tudo para que eu não saísse em nenhum momento para uma consulta, para que eu não saísse para um problema escolar, para que justamente eu não passasse por essa questão de ser colocado que o fato de eu ter filho impactaria na minha produtividade. Então, assim, eu não sofri o preconceito, porém, eu sofri uma cobrança minha muito grande de me fazer muito presente no trabalho para não ser vista assim. E, de certa forma, não foi de todo ruim, porque eu acho que eu acabei me destacando, porque eu me empenhei tanto em mostrar que eu era boa, que eu era capaz, que eu até acabei tendo uma produtividade melhor do que outras pessoas que, teoricamente, tinham mais tempo, digamos assim. É claro que tinha a dor, né? Aí veio a dor de eu me fazer ausente na vida dos meus filhos, boa parte do tempo, a maior parte do tempo. Mas o processo que se deu comigo assim, não cheguei a sofrer preconceito, porque eu procurei fazer de tudo para que a minha maternidade não interferisse na minha produtividade no trabalho. Mas, por outro lado, eu tive uma cobrança muito grande para comigo, eu me tornei muito perfeccionista, muito exigente comigo mesma, dentro do trabalho, para não sofrer o preconceito. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender de como foi o meu processo. E aí, foi assim que se deu. E essa aí, Kelma, é uma das dores das mães, né? A gente tenta dar o nosso melhor no ponto e acaba não sendo tão boa no outro, e aí fica a gente tendo esse sentimento de culpa, né? Então, mais uma das nossas dores ocultas que a gente não explana, né? E aí eu queria te perguntar, né, para a gente seguir aqui nosso papo, valeu a pena aí todo esse esforço, mesmo com esse sentimento de culpa? Hoje você tem o teu filho, Arthur, tá com 23 anos, né? E a Aline já tem 28, a Aline já está se preparando aí para sair de casa, você falou de várias fases deles, mas e aí, valeu a pena? Sim, 100% vale a pena. E assim, o que me realiza mais é que eu sei
que apesar deles terem sofrido também, porque em alguns momentos eles sentiram, mas para eles também foi bom. Eles hoje têm os projetos de vida deles, eles têm os desafios, e o meu exemplo, para eles, é importante. E como eu disse, eu já cheguei a pedir perdão para eles, né? Eu senti a culpa, a colega colocou que a filha tem 18 anos e ela ainda sente a culpa, né? Eu vivia isso, eu sentia aquela culpa comigo e eu não tinha, eu cheguei, chamei e conversei. Eu disse, olha, eu sei que eu estive ausente, que eu, em muitos momentos eu priorizei o trabalho e eu queria que vocês me perdoassem por isso. E eu percebi que eles não tinham nenhuma mágoa com relação a isso. Eles administraram bem, sentiram falta, mas entenderam o momento, entenderam a necessidade. Eu também proporcionei muita coisa boa para eles, materialmente falando, através do trabalho, uma escola melhor, uma alimentação melhor, uma educação melhor, um lazer, muitas coisas boas vieram do trabalho, também material e emocional, psicológico, digamos assim. Então, assim, a conversa que eu tive com eles foi muito importante para que eu percebesse que não existia mágoa da parte deles por eu ter feito isso. Então, valeu a pena para mim e valeu a pena para eles. Por quê? Porque hoje eles são adultos responsáveis, com autonomia para a vida deles, né? A minha filha vai morar em outro estado agora, né? Assumir os desafios novos da vida dela. Como toda mãe, né? Eu estou sentindo muito, simbolicamente no mês de maio, ela vai esse mês, mas, por outro lado, eu sinto que é o processo da vida, que se ela está alçando voo, se ela está buscando, é porque o trabalho é esse mesmo, né? Dos pais. Em um momento, isso é natural que aconteça, e da forma como está acontecendo, de uma forma tranquila, buscando desafios profissionais, vai assumir um relacionamento com o noivo agora, estão se programando para casar, ou seja, é o fluxo da vida mesmo, é o processo normal e natural da vida, né? O Arthur, embora ainda esteja morando comigo, mas também já está em trabalha, já tem os projetos de vida dele, né? Enfim, é um sentimento de dever cumprido. Porém, as asas da mãe nunca estão fechadas de tudo, né? A preocupação, porque assim como a minha mãe, com a idade que eu tenho, minha mãe já bem idosa, ela se preocupa comigo, ela reclama porque acha que às vezes eu cuido muito dos meus filhos, ou seja, ela ainda tem um instinto materno com relação a mim, eu vou ter sempre com relação aos meus filhos, porque esse é o nosso papel no mundo, né? E quando a gente olha para os nossos filhos e vê que são pessoas de bem, pessoas que estão buscando seus desafios profissionais, eu acho que essa é o verdadeiro realização. Então, assim, o meu sentimento com relação a meus filhos hoje é de dever cumprido. É que eu dei o meu melhor, como vocês falaram, né? Que eu falhei em alguns momentos, porque eu sou um ser humano, né? E como todos nós, eu não sou perfeita e não fui sempre, mas eu fiz o meu melhor e eu acho que eu fiz um bom trabalho, sim. Nós fazemos um bom trabalho, sim, quando a gente tem o desejo real, o desejo verdadeiro de fazer. Eu acho que isso é o que move a gente e é o que faz a gente conseguir. E é isso, gente. Para mim, se deu assim. Parabéns, Kelma. Obrigada. Muito legal. Continua aí com a gente. Fica aqui até o final conosco, acompanhando a história das outras colegas. Kelma, assim, eu fiquei encantada, né? Porque Obrigada. cada vez mais as mães elas vêm reivindicando, né, por seus direitos no mercado de trabalho, com ações, debates, a fim de erradicar, inclusive, a desigualdade de gênero, né? E você deu esse exemplo aí de que a gente não deve abrir mão dos nossos sonhos, que a gente consegue sim, como mãe, traçar uma estratégia, temos alternativas, né? Temos a opção de creche, temos a opção de babá, temos a opção de uma mãe, de uma sogra, e a gente pode sim fazer essa escolha sem precisar ser julgada. E agora? Eu queria só complementar, eu acho importante, uma fala de uma pessoa, de uma mulher, que ela vendia bombom. Ela tinha uma banquinha de bala na praça, sabe? E eu estava conversando com uma amiga me dizendo que estava pensando em desistir do trabalho por conta dessa culpa. E ela olhou para mim e disse, minha filha, não faça isso. Eu nunca esqueci, porque o melhor marido que eu tenho é esse carrinho de bombom. Esse carrinho de bombom é o melhor marido, é o melhor emprego que eu tenho, eu não troco por nada, não deixe seu emprego, porque seus filhos vão crescer. E eu fiquei com a sabedoria daquela mulher tão humilde,
mas que era uma mulher que trabalhava, que tinha uma história bonita, e que ela me deu o recado naquele momento que eu carreguei, eu voltei com aquilo na minha cabeça e segui adiante. E por isso que hoje eu estou aqui com vocês nesse momento. Bacana, isso não nos torna menos mãe, né? Fazer essa opção. Com certeza. Agora eu quero chamar a nossa colega Vânia, lá em Salvador. Vânia, está nos ouvindo? Estou sim. Vânia, gente, só para vocês entenderem, a Vânia ela tem uma linda história de superação para compartilhar aqui com a gente, né? Ela sofria com endometriose, que é uma condição que pode ser muito dolorosa, causa sérias dificuldades na mulher, e uma delas é a dificuldade para engravidar. Mas, para surpresa da Vânia, ela engravidou sim, né, Vânia? E Graças a Deus. eu queria te perguntar, como foi receber a notícia de que você estava grávida? Você sonhava em ser mãe? E pelo fato de ter endometriose, você já tinha pensado em uma outra alternativa, como ser mãe por vias de adoção? Como é que foi? Bom, o meu primeiro filho, Guilherme, eu não tinha o sonho de ser mãe, né? Eu tinha 25 anos na época e eu não tinha o sonho de ser mãe pelo fato de vir de uma família, de uma mãe que me criava sozinha, né? E de ter uma irmã que tinha tido um relacionamento com 15 anos de idade, muito jovem, acabou engravidando e não tinha uma referência também. Então, eu achava que eu não queria colocar uma criança no mundo para passar o que eu estava passando ali, de ver a minha mãe sofrendo para me criar minha irmã, e de repente ver a minha irmã tendo um destino meio que parecido, porque ela engravidou muito cedo e não teve ali o apoio de um pai, acabou que minha mãe teve que criar essa criança também, então eu não tinha o desejo de ser mãe. Não sabia também que era portadora de endometriose, sofria muito nos meus períodos menstruais, né? Era um sofrimento muito grande e por isso até que quando eu engravidei eu não imaginava estar grávida, porque eu tinha um ciclo muito irregular, né? Em um dado momento eu comecei a sentir muitos desconfortos, e aí como não menstruar não era algo que me causasse, né? Não era estranho, porque era muito irregular o meu ciclo, eu passei em uma consulta e aí a ginecologista me pediu vários exames, e dentre eles tinha um beta. E eu falei, para quê, né? E aí nesse beta ele deu positivo, e aí, meu Deus, eu estava grávida. E foi ali um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu não queria, eu aprendi naquele momento o que era o amor. Porque eu costumo falar isso para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade que engravidam. Eu falo, olha, até hoje você pode dizer que você ama alguém, mas você ainda não sabe o que é. A partir do momento que você engravida, você já tem a certeza do que é o amor, sabe? Porque você já sabe que se você precisar escolher entre você e aquele serzinho que você ainda não conhece, você certamente vai optar pela vida daquele ser e vai preferir morrer. Então, eu já amava, e aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi uma gestação tranquila, né? E quando eu entrei em trabalho de parto, que eu fui para o hospital, eu estava naquela de que era o parto normal, né? Afinal, a recuperação é mais rápida e tudo mais. Mas eu fiquei longos períodos lá aguardando e não tive dilatação. Foi necessário fazer uma cesariana, né? Porque o bebê já estava entrando em sofrimento. E quando foi feita a cesariana, a médica olhou para mim, para o meu esposo, e falou assim: vocês têm quantos anos de tratamento? E a gente, tratamento? Ela falou, porque para você conseguir esse bebê aqui, ou foi tratamento ou foi milagre, porque você tem muitos focos de endometriose, e aqui realmente eu posso dizer para você que só milagre. Eu falei, então foi milagre, doutora, porque realmente eu não imaginava. Eu sempre fiz muitos exames, mas nunca tive o diagnóstico fechado dessa endometriose. E aí
começou o processo da minha culpa, porque diante dessa descoberta, eu tive um pós-parto muito difícil, né? Eu não consegui cuidar do meu filho, eu não tive a oportunidade de amamentá-lo, ele já teve que ir para a fórmula, porque eu tive uma infecção generalizada por conta da endometriose, eu fiquei sangrando internamente, né? Eu não expeli esse sangue, e aí eu tive uma infecção muito, muito grave, e eu precisei ficar internada em um longo período. E aí, nesse período, meu esposo precisou ser a mãe do nosso bebê, e eu fiquei no hospital. Então, eu fiquei lá, eu só chorava, porque era meu primeiro momento e eu não conseguia cuidar do meu filho, eu não estava nem em casa. Meu esposo me ligava e eu falava, coloca ele para ele, mas ele está dormindo. E eu falava, meu Deus, mas eu preciso ver. Naquela época não tinha essas coisas de ligação de vídeo, né? Assim, no WhatsApp, para a gente conseguir ver a criança. Então, foi muito difícil. Quando eu cheguei em casa, ainda assim, eu não podia pegar o meu bebê no colo, né? Porque eu precisei fazer uma segunda cesariana para fazer toda a limpeza, para colocar drenos, então foi bem complicado. E aí eu fiquei um bom tempo sem conseguir nem pegar ele no colo. Quando eu vim pegar o Guilherme, ele já tinha mais de um mês, mas não consegui realmente amamentar. E aí eu fiquei sempre com aquela questão, poxa, não amamentei meu filho, e aí tem aquelas pessoas que falam, mas a criança que não mama na mãe, ela é uma criança fraca, ela tem a imunidade baixa, ela sempre vai ser uma criança que fica doente fácil. E aí eu falei, meu Deus, não tá me ajudando, né? E foi aquela luta, foi super difícil de encarar, mas eu escolhi viver aquele momento do depois, né? E aí aproveitei a cada momento, dei o primeiro banho, ele já estava grandinho, durinho, o umbiguinho já tinha caído, não pude curtir nada disso, mas passou. E ficou em mim aquela questão. Eu sofri muito, sim, e todos falavam para mim, não, você precisa se tratar, mas nunca mais tenha filhos, porque você sofreu muito e não queira ter outro filho. Eu falei, realmente, eu sofri muito, mas eu tinha o desejo de viver o que eu não consegui viver com o Guilherme. Segurar no braço, amamentar o meu filho. Mas aí, depois que eu tive o Guilherme, a endometriose piorou muito, e o fato de eu ter passado por uma segunda cesariana, os médicos acabaram, de repente, uma negligência médica, fizeram uma cirurgia meio que de qualquer jeito, e eu tive meu útero colado em muitas partes, muitos órgãos que me deixaram sofrendo muito. Eu tinha muitos sangramentos, eu precisava ser internada várias vezes, e realmente os médicos viravam para mim e falavam, para que sofrer tanto assim? Né? Vamos tirar esse útero, você é jovem, você pode adotar uma criança. E graças a Deus eu sempre conversei muito com meu esposo, a gente sempre teve um relacionamento muito aberto com relação a isso, sobre adoção. E a gente sempre desejou, né? Hoje a gente tem os nossos 2 filhos, mas ainda é um desejo do nosso coração ter uma criança adotiva, né? Um filho do nosso coração, uma criança que vai nos escolher. Então, isso era muito tranquilo para a gente. Se a gente precisasse adotar, tudo bem. Mas eu queria ter essa outra experiência. Mas os médicos sempre falavam, não, você não vai conseguir, é melhor você tirar o útero para não sofrer. E eu falei, bom, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer, mas deixa o útero aí. Deixa ele aí, eu vou sofrer com ele aqui. E fiquei fazendo o meu tratamento, cuidando do Guilherme, ele crescendo, se desenvolvendo, trabalhando, né? Porque eu nunca parei de trabalhar, né? Passei toda a gestação do Guilherme trabalhando, fiquei só o período mesmo de afastamento por licença maternidade. Com 4 meses, o Guilherme já foi para a creche, né? Para a escolinha. Já trabalhava, eu sou paulista. Já trabalhava no INEC nessa época? Não, eu sou paulista, nessa época eu morava em São Paulo, né?
e meu filho ficava em uma escolinha, porque a gente, apesar de ter uma família muito grande, todo mundo trabalhava, a gente não tinha a oportunidade de ter alguém em casa cuidando dele, então ele já foi para a escolinha. Foi muito difícil, mas era necessário, né? Como a Kelma falou, a gente sofre muito, e tinha vezes que eu ligava na escolinha para saber como ele estava, eu ouvia outra criança chorando e eu falava, tia, é ele que está chorando, né? Pode me falar. E ela, não, ele está bem, está brincando. E eu ficava me culpando, né, pelo fato de tão pequeno, 4 meses, não sabia falar nada, o que ele estava sentindo, ou se alguém fizesse alguma coisa, eu não teria esse acesso. Mas foi realmente Deus que cuidou e ele ficou lá e foi tudo bem. E aí, eu vim morar na Bahia, e aí sim, já estava no INEC, né? Guilherme grandinho já, e eu com esse diagnóstico já passando aqui, acompanhada por médicos daqui da Bahia, inclusive o médico que me solicitou que fizesse a remoção do útero foi o médico que me acompanhou e que fez o meu parto, porque eu fiz questão que ele me acompanhasse, né, para que ele visse que quem dá a última palavra é Deus, né? E aí, eu seguindo a minha vida normalmente, e de repente comecei a sentir muito mal-estar. E aí, como eu não menstruava, né, porque fazia o tratamento da endometriose, fui novamente fazer vários exames e tudo mais, nada, não deu nada. Um dia eu estava de férias, voltei ao trabalho, quando cheguei na unidade, passei mal. Aí todo mundo, é para quando esse bebê? É para quando? Eu falei, gente, nem posso, né, e tal. Mas ainda assim, falei, mas e se for, né? Fiz um exame de farmácia e deu positivo. E aí meu esposo, para que se torturar? E se não for, você vai sofrer, a gente vai ficar triste. O Guilherme queria muito um irmão, né? E aí eu falei, não, eu creio que vamos lá. E aí fiz o beta e deu positivo. E aí eu fui naquele médico que falou que queria que era o bom era tirar o útero. E aí ele disse que pelo período já era para a gente conseguir ouvir os batimentos e tudo mais, e que não tinha batimentos ainda, que provavelmente não ia vingar, mas deu certo e o Gaelzinho veio, tá aí com 1 ano e 7 meses, né? Consegui novamente, e assim, a medicina, os médicos, eles estão para nos ajudar, os tratamentos estão aí para que a gente possa, né, melhorar, mas eu confesso para vocês que no meu caso foi para testar a minha fé e a do médico, porque até o último dia ele ficava falando, não é que essa criança vai vir mesmo? Não é que essa criança vai vir mesmo? E foi bem difícil, porque foi no período da pandemia, então a gente já estava vivendo um momento atípico, né? Um momento em que a gente não sabia o que ia acontecer, eu tinha que andar de máscara, eu não pude trabalhar, então o meu desejo de mostrar o meu barrigão, de fazer book, de curtir vários momentos que eu não consegui fazer com o Guilherme, eu também não consegui com o Gael por conta da pandemia, mas na medida do que eu consegui, eu fiz, né? E graças a Deus eu superei a gestação do Gael, ao contrário da do Guilherme, foi um pouco mais complicada, porque, como eu falei, né, o meu útero ele era colado em vários órgãos, então não tinha espaço para o Gael crescer, né? Ele nasceu pequenininho, magrinho, e isso foi um motivo assim de muita dificuldade quando ele nasceu, porque as pessoas elas têm dificuldade de entender o momento de uma mãe recém-parida, né? Vamos dizer no termo baiano. E eles gostam de fazer comparações o tempo todo. Então, é o tempo todo, mas o fulano nasceu também de tantas semanas e tinha não sei quantos quilos, não sei quantos centímetros. Mas e se você der isso, e se você der aquilo? Sempre existe a comparação, né? E é como a Elane disse, ser mãe, no seu caso aí, foi cheio de emoções, né, Vânia? Eu assim, a gente que também é mãe, a gente escuta e a gente fica até um pouco assim, sensível com a história, né? Porque a gente não imagina
ter o bebê e só segurar daqui a um mês, né? A gente vai recordando assim, quando eu tive meu filho, né? Porque é o primeiro contato, você fica com ele ali, você não quer desgrudar, você morre de medo que, né, que a criança chore e você não esteja perto. Então, assim, foi uma história cheia de emoção e que muitas vezes você ainda teve a falta de empatia, né? De algumas pessoas. Com relação à amamentação do primeiro filho, com relação a esse outro médico questionando sua gravidez, no caso do Gael, né? Eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre trabalho reprodutivo, né? Como é que você concilia? Vamos falar, você tem 2 filhos, né? Tem 7 anos, o Guilherme? 9? 9, vai fazer 9 10 anos. agora, dia 20. Dia 20, o Gael faz 10 anos e o Gael tem 1 aninho. E como você concilia assim, o trabalho fora de casa e o cuidado com os filhos? Você é aquela mãe que participa de grupo de WhatsApp na escola? Como é que você consegue assim, equilibrar? Você e seu esposo, né? Porque ele também desempenha aí o papel de pai. Até você disse assim, ele teve que fazer o papel de mãe, mas na verdade ele estava exercendo um papel que era dele, o papel de pai, de cuidar do filho quando a mãe não está presente, né, naquele momento. Com certeza. Bom, aqui na Bahia, a gente não, eu não tenho familiar nenhum. Meu esposo tem a mãe dele, mas ela mora distante da gente. Então, a nossa rede de apoio eu sou a dele, ele é o meu, no caso, meu esposo. E a escola, né? Que hoje o Guilherme estuda só um período, o Gael fica em período integral. E com relação à divisão do trabalho, é como a Kelma falou, a gente se dedica ao máximo o tempo que estamos juntos. Então, o dia que eu consigo vir almoçar em casa com o Guilherme, a gente faz questão de sentar à mesa os 3 juntos e participar desse momento, né? Mas o dia que não, ele almoça com o pai, ele almoça na escola, se for preciso, mas graças a Deus ele entende bastante. E a gente conversa sempre com eles, até com o Gael, sobre a importância de, olha, a gente quer dar o melhor para vocês, então para isso a gente precisa trabalhar, né? Porque senão a gente não vai conseguir pagar uma escola legal para que vocês possam crescer e ter aí oportunidades que de repente a gente não teve. Então, a gente concilia muito bem, graças a Deus. Hoje eu estou, né, como agente de microcrédito e eu consigo desempenhar o meu trabalho, é muita correria, mas pelo fato de morar na mesma cidade da minha unidade, isso já me ajuda bastante, porque eu acabo não viajando para passar dias fora de casa, eu sempre saio de manhã e ao final do dia eu estou em casa, né? Então, é bem tranquilo com relação a isso. Participo, sim, de grupos de WhatsApp da escola, de mães. Na sala do Guilherme tem, né, o grupo da turminha dele, em que a gente compartilha, né, as atividades, o que está acontecendo na escola, se teve alguma situação chata que a gente precisa ir até lá conversar. Graças a Deus, a escola deles, as reuniões de pais, eles já fazem à noite, então a gente consegue participar, né? Porque é um período que eu já cheguei do trabalho, meu esposo também. Então a gente consegue participar. As festinhas, geralmente, eles também fazem aos finais de semana. E se tem alguma que é em algum período que realmente não dá para participar, se o pai consegue ir, ele vai, se não, a gente realmente explica que não vai ser possível naquele momento e tem que abrir mão, infelizmente, né? Mas é um momento. Ivânia, qual é o seu maior desejo como mãe? Olha, com certeza é que eles tenham uma boa educação, sabe? Eu aprendi que o ensino, o aprendizado é algo que a gente não consegue, ninguém rouba de nós, né? Então, eu tenho certeza que se eles conseguirem usufruir de tudo que a gente tem proporcionado relacionado à educação, eles serão pessoas de bem e juntando com que a base que eles têm em casa, que isso é muito importante, né, com a demonstração que a gente tem como pais de carinho, de atenção,
eles com certeza serão cidadãos de bem e isso vai me fazer uma mãe muito feliz. Linda história, né, Vânia? Mais uma vez agradecemos a sua participação e que bom que você está hoje aí saudável, uma mulher linda, né? Obrigada. 2 filhos. Então, a gente deseja aí para você um excelente Dia das Mães. Obrigada, muito obrigada. Para vocês também. Algumas pessoas no chat, a Kelma, a Janaína, elas estão contando que a sua história é linda. A Janaína, por exemplo, falou que agradeceu a você por contar um pouco da sua história e contou um pouco da dela também, que ela passou 11 anos sonhando em ser mãe. Nesse período foi bem difícil para ela, porque ela perdeu 2 bebês, né? Que toda dor e sofrimento vale a pena, porque o amor de mãe é inexplicável, nos dá força para superar tudo. Força para você, Janaína. A gente espera que você esteja bem, tá bom? A Romilda falou também, agradeceu a você por contar essa história, que você é um exemplo do amor de Deus para todas nós. E a Vérica falou que os planos de Deus são perfeitos, Janaína também. A Amanda parabenizou você, Vânia, pela sua fé, pela sua decisão. E é isso. E comparações são cruéis e dolorosas, né? Conforme a Lúnia estava aqui comentando com você. É isso. Mais uma vez, obrigada. E agora vamos conversar com essa mãezona que está aqui. Tá, Lani, ansiosa, mediou um pouco conosco, né, aqui. Vamos continuar falando de rede de apoio? Vamos. Tem um provérbio africano que ele fala o seguinte: para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. A nossa colega Talane, ela nos contou que engravidou da primeira filha depois de 7 anos de casada, né, Talane? E a partir daí já vieram os anseios, né, de como desenvolver esse ser, como cuidar, como dar a melhor educação. E para isso ela recebeu o apoio de uma das pessoas mais importantes da vida dela, que foi a mãe. A própria mãe, né? Como vários outros colegas aqui já colocaram, trouxeram a figura da mãe para esse momento de maternidade, né? Que é realmente fundamental. Assim, sou muito felizarda por poder contar, não só com a minha mãe, mas realmente com a rede muito incrível que faz parte assim, da minha vida e que se apresentou desde o primeiro momento da gravidez. Né? Quando eu estava conversando com a Alânia, fui lembrando coisas que estavam lá na caixinha, que há muito tempo eu não revisitava, né? Algumas lembranças. Que foi, por exemplo, quando eu descobri que estava grávida, logo depois veio uma grande preocupação, que foi um descolamento de placenta. Eu tive que me ausentar várias vezes, um repouso absoluto. Eu tive que passar, em uma das temporadas, eu tive que passar 20 dias deitada. Né? Então, assim, nossa família era do interior. Tu é bem quietinha, né? Tu não se incomodou não, né, de ficar deitada. Não, eu li quase 2.000 páginas. A parte boa foi essa, que eu me dediquei muito à leitura. Mas, assim, a minha rede de apoio, ela começou a se mostrar mesmo antes da chegada da Maria, né? Minha primeira filha, que hoje já está com 8 anos. Então, comecei a lembrar hoje à tarde, depois da nossa conversa, né? Como era, os familiares faziam rodízio. Tinha o dia da minha irmã, tinha o dia que a minha mãe não. Tinha o dia que a minha tia deixava o meu tio sozinho e ia cuidar de mim. Aí tinha o dia que a sogra vinha do interior para cuidar. Então, assim, desde antes da Maria nascer, eu já pude perceber, assim, a sorte. Exatamente, que eu estava, assim, podendo contar realmente com todo esse grupo de pessoas, né, da família, já desejando junto comigo que a Maria fosse muito bem concebida, né? E que, graças a Deus, aconteceu tudo em paz e ela veio pleníssima, com muita saúde. Que coisa boa. E mãe é mãe, né, gente? Mãe é algo inexplicável, né? E a Talane é filha da Dona Maria, Maria de Jesus, que é uma mãe solo, né? E aí, quando você contou como você admirou, né, todo o trabalho dela, e aí, Talane, eu queria saber, né, com relação à educação das suas filhas, né, desse mundo hoje, dessas tendências da internet, o que é que você faz, né, para blindá-las desse acesso, né, a essas informações? Como é que é isso aí para você hoje?
né? Essas duas filhas que você disse que já se preocupam com a adolescência delas. Já. A Maria ela são figurinhas batidas aqui no INEC, né? Nos visitam, já pintaram o cabelo da Rafa. Tem crachá e tudo, né? Uma mesinha lá reservada. Eu gosto sempre de trazê-las aqui para o meu mundo também, né? Já que a gente passa a maior parte do tempo, então eu gosto mesmo de envolvê-las aqui nesse nosso mundo. E aí, assim, a gente não tem como escapar, né, da internet, dos smartphones, do tablet, toda a tecnologia, mas eu particularmente tenho inúmeras restrições com relação a isso, né? Principalmente, por exemplo, o TikTok. A Alane até lembra, tá? Alane, eu lembro um dia que a gente estava no auditório, não lembro qual era a conversa, não foi a Alane, e eu soltei que tinha ódio de TikTok. E aí a gente conversando, mas por que, Alane, que essa é a sua versão toda? Eu disse, olha, Alane, primeiro, que eu acho que as crianças estão perdendo a identidade. Porque se você for avaliar, são as mesmas gírias, é o mesmo comportamento, é o mesmo trejeito, é o mesmo gosto musical de todas, a mesma trancinha, a mesma maquiagem, e isso me deixa assim, que eu gosto muito de personalidade, né? Nossa, as crianças tudo na mesma forminha, assim, né? Então, esse é um dos pontos que eu tenho muita preocupação com relação à exposição à internet, tecnologia e redes sociais. Um outro ponto que, infelizmente, acontece é o do risco à pedofilia. Né? A gente sabe que existe, né? Nunca que esteja próximo a nós, mas... Infelizmente, cada vez mais notícias, né, relacionadas a esse assédio pela internet. Né? Então, assim, elas têm um WhatsApp no tablet, mas só com números que eu cadastro, né? Que é da família, alguma amiguinha mais próxima da escola. Mas uma vez ou outra aparece um contato que não está salvo, né? Que eu não sei se é robô, não sei o que é, com o logo do McDonald's, com algumas coisas assim que atraem a criança. E eu já ensinei que sempre ela tem, não é para conversar e sempre mostrar. E já aconteceu umas 2 ou 3 ocasiões em que ela chega, né, e mostra, mãe, olha isso aqui, o que é isso? Então, eu acho que, principalmente, manter esse diálogo também não é assustar a criança, mas colocar algumas regras, limites, entender que o que a gente faz é para o bem, né? Para o melhor, que a pessoa tem que mais confiar no mundo é pai, mãe, a família, né? Que está ali presente. É verdade. É muito importante a Kalane e o Vini. Eu com o Bernardo tem 8 anos, eu faço mais ou menos esse mesmo esquema. Aí, às vezes, eu falando, tu falou aí do negócio do assusto, ele olha para mim e diz assim, mamãe, você me assusta. Eu vou falando, né, para ele. E é uma idade muito curiosa, né? Assim, tem 9 anos, né? 8 anos, é a mesma idade do Na certidão, né? Porque eu acho que tem quase 14. Por isso que eu pergunto a Raquel, né? Por aí. E falar em precoce também, Alane, eu acho assim, a questão da adultização das crianças, né, que acontece muito por conta dessa exposição a esses influencers, tiktokers e tal, né? Eu também me preocupo bastante com isso. Teve uma vez que, aliás, aconteceram já 2 vezes, que em apresentação da escola, e ela também puxou um pouco da vaidade da mãe, né? Vai toda arrumadinha e tudo, muito vaidosa. E aí aconteceu agora no sarau literário, acho que há um mês. Eu notei a blusa dela assim mais alta, e quando eu fui perceber, ela estava com um sutiã, um topzinho meu por baixo da farda. Né? Eu disse, mas meu Deus, para quê? Minha filha, você é uma criança, tudo tem seu tempo, você ainda vai crescer, tem todas as fases. Então, eu me preocupo muito com a questão do diálogo e de explicar por que eu não deixo aquilo, eu estou proibindo aquilo. Então, eu acho que um dos cuidados que eu tenho muito com a internet também é esse de poldar, né, nessa questão da adultização da criança, que eu acho que é uma fase belíssima, lindíssima, e que tem que ser vivida como criança, né? Bem, concordo, Alane. E aí a gente, né, hoje tem uma sociedade patriarcal que fala muito de ter uma estrutura de família, mãe, pai, filho, né? E aí eu queria saber de você, como é que foi, né? Você era casada, né? E aí teve um processo de separação, e aí como é que foi esse processo de separação
com as suas filhas, né? Como é que foi essa questão para você? Contei um pouquinho para a gente, né? Virando mãe solo por um determinado tempo. Assim, a gente passa por várias fases, né? Até tomar uma decisão. E é claro que essa questão da insegurança por mexer na estrutura que está determinada, né, para você, ela realmente abala um pouco. E aí, será que eu consigo? Se eu não consigo? Eu vou mesmo em frente? Eu não vou? Recuo? O que é melhor para elas? O que é melhor para mim, né? E aí, assim, eu coloquei na balança, foi realmente uma variável que importou muito isso. Eu mexo ou não mexo nessa estrutura? Né? E o outro foi, mas qual é a qualidade de vida que eu quero dar para minhas filhas, né? Essa decisão, ela vai contribuir para o que eu desejo, para o que eu quero para elas no futuro ou não, né? Então, assim, realmente são pesos, né? Que foram muito importantes na tomada de decisão. Mas acho que até a Kelma que falou, ou não sei se foi a Kelma ou a Vânia, né? Quem ama, protege. Então, acho que qualquer decisão que qualquer um de nós aqui tomamos depois que a gente se tornou mãe, eu acho que visa muito isso, antes da gente, né? Pensa nos filhos, seja para continuar ou seja para acessar alguma coisa. Acho que elas sempre vêm em primeiro lugar, que nem sempre é para ser, né? Porque a gente também tem o auto-amor, o autocuidado também é uma prova de amor para os nossos filhos, para que eles também aprendam a se amar. Para cuidar do outro, né? Então, assim, teve muito essa questão, Elane, de mexer na estrutura, se eu tenho força para isso, né? Mas também, por outro lado, qual é a qualidade de vida que eu quero, qual é o ambiente que eu quero que elas cresçam, né? Então, isso influenciou demais na decisão. Sim. Elane? Alane, conta pra gente, assim, são muitas histórias, né? São muitas, e a gente vai conversar até amanhã. A gente tem repetindo aqui várias coisas. Tem algum momento especial, assim, seu com a Maria e com a Eloá, que você gostaria de compartilhar com as mães que estão assistindo? Tem sim. Tem muitos momentos, né? Fala vários momentos, mas para aproveitar que a última pergunta da Elane, que é esse período também de se ver mãe solo, né, com a criança, eu acho que ela tinha 2 anos, não tinha muito entendimento do que acontecia, Maria já um pouquinho mais, 5, mas como eu falei, né, a mentalidade dela é muito além. E aí eu me lembro de um dia que não foi um dia feliz, um dia lindo, colorido, né, como eu gostaria de lembrar, de contar aqui uma coisa muito legal. Mas foi uma coisa que me marcou muito que eu ouvi delas, né? Um apoio. A gente falando em rede de apoio, a rede de apoio também pode vir dos nossos filhos, né? Sim. Muitas vezes a gente olha para fora, é para o pai, é para a mãe, é para o avô, é para o vizinho, é para a tia que ajuda, mas eles também fazem parte, são peças fundamentais em nos ajudar também. E aí foi sobre isso um marco assim que eu tenho, uma lembrança muito forte. Em um dos dias, eu acho que foi no dia da decisão, da separação, não sei, eu lembro que eu estava chorando bastante, conversando com meu melhor amigo, com o Kleiber até, né? E estávamos só eu e as meninas em casa. E aí, uma certa hora, na ligação, eu chorando e tudo mais, e aí eu percebi que elas estavam enxugando minhas lágrimas, né? Quando eu me dei conta que elas estavam comigo, eu percebi que elas estavam lá enxugando. E tipo, na pia, molhava a mão, enxugava e não enxugava. E aí, quando eu desliguei, ela disse assim, mãe, vamos se arrumar, bota um batom vermelho, vamos no salão e depois vamos jantar lá naquele macarrãozinho no italiano que ela gosta, sabe? Aí eu fiquei assim, né? É sério mesmo, eu fui morrendo de chorar, e ela dizendo para eu colocar um batom vermelho, porque ainda tinha cor, né? Eu nem como usar. Não sei de onde que ela achou que o batom vermelho ia me fortalecer, né? Ia me tirar daquela situação. E aí eu percebi assim, poxa vida, né? Criança aqui de 5 anos que está dizendo, reage. Né? Então, assim, é de uma sabedoria que a gente só pensa que vem de dentro. Que ela teve com a mãe, né? De dizer, vamos botar um batom, vamos comer um macarrãozinho. Me chamou para comer, eu já melhor um pouquinho. Eu gostei da dica da Maria, né? Mas assim, que lindo, né? Ela vê que você estava passando por um momento difícil e o que ela queria era o quê? Levar a sua autoestima, né? Não que ela pensasse assim,
vamos se arrumar e tal, mas ela pensou assim, a pessoa quando ela se arruma e sai, né, um pouquinho, ela fica mais feliz, já muda a vibe. E é isso, esses meninos estão cada vez mais espertos, né? Já ali, gente, as diversas fases dela. Por isso que eu tô sofrendo, Kelma, tá vendo? Rafinha, segue aí com os comentários. Ainda sempre participando aqui, falando quando começou a falar da sua rede de apoio, né? Que é maravilhoso ter uma. Falou que no caso dela ela não tem, que é apenas a esposa dela, mas que eles estão conseguindo, junto com uma babá maravilhosa, cuidar de um bebê de 6 meses. A babá chegou aí para fazer parte, né, da rede de apoio. A Vânia já comentou que concorda, que é importante, que cada criança tem a sua fase. E a Rosana, por último, Kelma, falou que são suas palavras muito sábias. Obrigada. E é isso, são muitas histórias, todas histórias lindas. Não existe um jeito certo de ser mãe, né? Maternar é amplo, é um leque de oportunidade. Eu acho que a gente deve aproveitar para ensinar, aproveitar para aprender também, né? E abraçar muito, beijar muito. Eu queria encerrar desejando mais uma vez um feliz Dia das Mães, agradecendo pela participação de todos que ficaram aqui conosco até o final. E amanhã, esse momento já vai estar no nosso canal do YouTube. E é isso, gente. Um beijão. Alguém levantou a mão. Alguém quer falar? Alguém levantou a mão? Desejando feliz Dia das Mães. Beijo, gente.